Olá, eu sou Edson Leonel, sou professor do Departamento de Estruturas da USP São Carlos e nesse vídeo nós continuaremos a discussão sobre o tema torção em elementos de barra, que é o tema que está no capítulo 15 da apostila de Mecânica dos Sólidos e Resistência dos Materiais, que eu tenho escrito ao longo do tempo. Se você quiser uma cópia gratuita dessa apostila, basta me encaminhar uma mensagem nesse endereço de e-mail que está na sua tela. Nos vídeos anteriores, nós discutimos consideravelmente esse problema para o caso de eixos compostos por seções transversais circulares. Então, nós mostramos no primeiro vídeo sobre esse assunto, fizemos uma motivação do problema, as hipóteses simplificadoras adotadas e também assumimos ou melhor, idealizamos a configuração deslocada desse eixo, o qual está submetido aí à ação de momentos de torção. Então vimos que nesse problema a configuração deslocada ou a cinemática do problema está associada a giros relativos das seções transversais ao longo do comprimento da barra, o que faz com que surja no problema a presença de tensões de cisalhamento. Então no primeiro vídeo sobre esse assunto nós mostramos a obtenção do que nós chamamos de fórmula da torção, que é a equação que permite que a gente associe o momento de torção atuante à tensão de cisalhamento. Tudo bem? Então, para esse caso especial de eixos de seção transversal circular, nós vimos que as tensões de cisalhamento variam linearmente no plano da seção transversal, tendo seu valor mínimo ou nulo no centro de gravidade da seção e seu valor máximo na periferia da seção transversal, no caso de eixos maciços. Se os eixos forem vazados, então a tensão mínima no material vai estar posicionada no raio interno e a tensão máxima vai estar posicionada no raio externo. Tá bom? Depois, no último passado, no nosso último vídeo, nós discutimos, estendemos um pouquinho o assunto para a determinação dos giros, da intensidade desses giros, e que no fundo permite que a gente avalie o estado limite de serviço, mas que também permite que a gente resolva problemas estaticamente indeterminados. Então, naqueles problemas onde a gente já consegue enxergar a equação de compatibilidade dada pelo giro da estrutura, aí beleza, se a gente pode, como a gente já sabe nessas situações em quais pontos nós devemos impor a condição de giro, a gente já consegue resolver o problema de forma direta. No entanto, em muitos outros problemas, essa condição ela não é tão óbvia para a gente. Então, em situações como essa, a gente pode utilizar o método das forças ou o princípio da superposição dos efeitos para resolver o problema. Então, nessa situação, a equação de giro ela serve para essas duas finalidades, ou seja, calcular o giro, o giro itself mesmo do problema para avaliar a condição de estado limite de serviço, ou seja, para ver se a estrutura não se desloca excessivamente devido à ação dos carregamentos atuantes, e também serve para fornecer condições de compatibilidade extra que permitem a solução de problemas estaticamente indeterminados. Tá certo? Então mostramos no último vídeo que a equação que permite a gente calcular os giros relativos entre extremidades de trechos da barra, ele é dado por essa equação, que se você for comparar com o que nós já tínhamos visto anteriormente no curso, que eram barras carregadas axialmente, forças normais, a gente vê que o formato é o mesmo. A gente tem um esforço solicitante, um parâmetro que descreve uma propriedade geométrica de área e um parâmetro material. Então a gente integra esse negocinho aqui ao longo do comprimento da barra. Tá certo? No caso das barras axialmente carregadas, era força normal, área e módulo de elasticidade longitudinal, e aqui é momento de torção, momento polar de inércia e o módulo de elasticidade transversal. Tá? Mas aí você pergunta para mim, Edson, legal isso aqui, bacana, mas nem sempre a gente vai utilizar, ou nem sempre nós iremos fazer aplicações envolvendo exclusivamente eixos de seção transversal circular. Tá? Então, por isso que nós estamos gravando esse vídeo de hoje, para tentar estender esse raciocínio para outros tipos de seção transversal. Então, em particular no vídeo de hoje, o que a gente quer estender essa ideia de associar o momento de torção à tensão de cisalhamento e também, em seguida, apresentar a equação que permite a gente calcular o giro em eixos compostos por seções transversais como essa que está ilustrada aí na sua tela, ou seja, são seções transversais
que elas são vazadas e de septo único, tá? E não necessariamente circulares. Tá? Então, nessa figura maior aqui, ó, nós temos um caso de uma seção transversal de uma ponte, né? Então, é muito comum nós termos pontes cuja seção transversal possui esse formato. Ou seja, é um formato que ela é vazada aqui no meio, ou seja, ela é oco, ou seja, tecnicamente falando, né, usando o termo bonitinho, isso aqui, esse vazado, esse buraco que tem aqui, nós damos o nome de septo. Tá? Assim como os nossos narizes, né? Então nós dizemos que essa aqui é uma seção transversal de um único septo, né? Ou seja, um único buraco, um único vazio. Tá bom? Então esse cara aqui, ó, se é uma seção transversal de ponte, então quer dizer que pode passar, né, um veículo aqui, ó, em um dos lados, né, dessa seção transversal, o que causa efetivamente a torção, né, se você pensar na ponte dessa maneira. Ela causa o fato dos veículos nem sempre, né, passarem, ou seja, nem sempre os veículos terem exatamente o mesmo peso e passarem, né, andarem conjuntamente ao longo aí das pistas, nem sempre isso acontece, ou quase nunca isso acontece, né? Então isso aí causa na ponte uma torção. Então se eu tiver um ônibus ou mesmo uma carreta passando nesse lado aqui direito da seção transversal, né, que usualmente aqui para a gente brasileiro é a mão, né, a gente dirige aqui no lado direito da pista, então isso aí causa uma torção nesse tabuleiro de ponte, certo? Ou mesmo, né, assim, em aplicações menores, nós temos, né, uma facilidade muito grande de fazer, né, barras compostas por chapas dobradas. Então a gente pode, por exemplo, pegar uma chapa longa assim, ó, e aplicar, né, 2 dobras nela e soldar depois, e temos aí, ó, uma barra de seção transversal triangular, né, que tem a espessura dessas chapas é usualmente pequena e que tem um septo único, tá bom? Então, na verdade, o que a gente vai discutir agora não importa o formato da seção transversal em termos de se precisa ser retangular com único septo, triangular com único septo. Não, na verdade, o formato em si da seção transversal ele não importa qual ele seja, né? Ou seja, não importa qual seja a geometria do contorno, certo? Dessa seção transversal, mas o que é importante é que ela tenha um septo único. Esse que é o ponto chave aqui da nossa discussão, tá bom? Outro aspecto que nós vamos considerar aqui é que a espessura, certo, dessas paredes que compõem a seção transversal, nós vamos assumir que elas sejam pequenas. Tá? E aí você vai dizer, tudo bem, se é pequeno, o quão pequeno? Tá? Usualmente, se nós considerarmos, né, que essa espessura ela seja em torno de 10 vezes menor que a menor dimensão da seção transversal, isso aí a gente já pode considerar como pequeno. Tá? Então a gente vai assumir essa condição, né, para que a gente caracterize essa seção transversal como uma seção transversal de paredes finas. E isso aqui tem uma importância muito grande na nossa análise, porque pelo fato dela ser de paredes finas, isso permite que a gente faça uma inferência em relação ao sentido das tensões de cisalhamento atuantes no plano da seção transversal. Tá bom? Então, se essas paredes finas, né, elas forem no máximo, né, iguais a comprimento, né, dividido, se eu pegar, né, a menor dimensão da seção transversal dividido por 10, se esse cara aí, né, resultar aí próximo aí da espessura dessas paredes finas, então a gente pode considerar, né, que esta seja uma seção transversal de paredes finas. Ótimo. Muito bem. Então vamos fazer a formulação do problema. Tá? Então nós vamos assumir aqui, ó, que a gente tenha um eixo, né, de comprimento qualquer, comprimento L, por exemplo, e que a seção transversal possua essa geometria aqui, que é uma geometria também qualquer, né, mas que o importante é que ela possua um único septo, né? Ou seja, ela seja vazada e de septo único, né? De vazio único, de buraco único aqui. Ó. Então nós vamos assumir nesse problema também que não exista o empenamento da seção transversal. Tá? Então assim como nós assumimos lá no problema de eixos compostos por seção transversal circular, nós vamos assumir que devido à atuação do momento de torção, as seções transversais apenas giram. Tá? Em particular, elas vão girar, nesse caso aqui, em torno do ponto O, que é o que nós vamos chamar, né, de centro de cisalhamento, né? Ou seja, o ponto em torno do qual esse giro ele acontece. Tá bom? Além disso, né, a gente vai assumir, né, que exista apenas o giro da seção transversal e que este giro, né, ele acontece de tal forma que os deslocamentos dos pontos da seção transversal eles permanecem nesse mesmo plano após a atuação do momento de torção. Em outras palavras, né, isso aí resulta, né, que as seções transversais que são planas e
perpendiculares, né, ao eixo da barra, elas assim permanecem após a atuação dos carregamentos, ou seja, após a atuação dos carregamentos elas continuam planas e perpendiculares ao eixo, né, porém rotacionadas, tá certo? Devido à ação do momento de torção. Nesse caso, né, o fato da gente eliminar a presença do empenamento da seção transversal, isso aqui introduz, né, uma vantagem muito grande, porque a gente não precisa determinar, né, forças normais associadas a esse momento de torção. Tá? Aí você fala para mim, mas você pode estar pegando pesado com essa simplificação. E eu digo que não, sabe? Porque nas estruturas reais, certo? Nas nossas manufaturas reais, essa condição ela é atendida. Tá? Por quê? Porque nós garantimos, né, nas nossas estruturas que elas inicialmente, né, não se desloquem excessivamente para que elas não prejudiquem, né, o funcionamento da manufatura em si. Então, o fato de eu ter, por exemplo, um eixo trabalhando, né, ou funcionando na condição de empinamento, isso aí com certeza vai fazer com que o eixo não funcione bem. E aí o restante da estrutura também não vai funcionar bem. Tá? Então, essa condição, né, essa hipótese simplificadora que nós adotamos, na verdade, é uma hipótese simplificadora que, né, a sua descrição ela é atendida na prática. Tá bom? Ou seja, numa estrutura real, a gente vai observar o fato, né, da estrutura estar funcionando ou desempenhando as suas funções em pequenos deslocamentos. Além disso, né, o fato dela estar em pequenos deslocamentos também faz com que colabora, na verdade, né, para que a estrutura trabalhe no regime elástico, né, ou dentro ali da lei de Hooke, né, no qual as tensões são diretamente proporcionais às deformações. Então, essas hipóteses que nós estamos assumindo, simplificadoras, concordo com vocês que elas simplificam bastante aqui a nossa análise. Por outro lado, né, as simplificações que nós assumimos, elas não fazem com que a gente perca, né, a descrição adequada do problema. Tá? Então a gente continua ainda descrevendo adequadamente o problema para os nossos objetivos, tá? Mesmo considerando essas simplificações. Então, dessa maneira, devido à atuação desse momento, vamos analisar um pouquinho o que acontece aqui, nessa barra, né, com essa seção transversal aqui meio maluca, devido à atuação desse momento de torção. Então eu vou tomar aqui um elemento de comprimento S, tá, pertencente a esse eixo aí, de seção transversal de septo único, e eu vou analisar ele separadamente aqui, do lado direito. Então eu tenho ele aqui, o comprimento S. Eu posso até assumir, né, que as paredes finas que compõem a seção transversal desse eixo, elas podem ser continuamente variáveis. Tá? Então, numa das extremidades eu posso ter uma espessura TA, na outra extremidade eu posso ter uma espessura TB, sendo que elas podem ser diferentes. E eu vou assumir aqui que as tensões de cisalhamento atuantes no problema, né, de forma semelhante ao que nós vimos lá no problema da torção, né, de eixos de seção transversal circular, elas estão atuando exclusivamente aqui, no plano da seção transversal. Tá? Mas aí você fala, beleza, Edson, já entendi, né? Então a tensão de cisalhamento aqui ela vai estar atuando aqui nas porções materiais contidas no plano da seção transversal, e além disso, elas estarão atuando aqui, o seu sentido de atuação vai ser de forma paralela aqui às dimensões médias, né? Ou a paralela à linha média que descreve as dimensões da seção transversal. Tá? Em outras palavras, né, as tensões de cisalhamento seguem esse sentido indicado aqui, de tal A e de tal B, sendo que esse lado aqui é o lado contido no plano da seção transversal. Então acaba que esse comportamento aqui ele segue de forma muito semelhante àquele comportamento das tensões de cisalhamento lá no problema, né, de eixos de seção transversal circular. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês aqui é o fato de que, né, se no plano da seção transversal as tensões de cisalhamento elas percorrem, né, a linha média da seção transversal, ou, né, em outras palavras, elas seguem esse caminho indicado aqui pela figura, obrigatoriamente, né, para que o equilíbrio aconteça, essas tensões de cisalhamento indicadas aqui, nessas faces laterais, elas precisam ter essa indicação. Tá? Então, nessa face, se eu tomar, né, esse elementozinho aqui, nessa face longitudinal, eu tenho que ter uma tensão tal B com este sentido, e nessa face oculta aqui, né, desse mesmo elementinho, eu tenho que ter uma tensão de cisalhamento tal A que possua esse sentido. Né? Então, se vocês se lembram lá do equilíbrio, né, do elemento infinitesimal submetido a tensões de cisalhamento, este sentido ele tem que ser atendido para que ocorra o equilíbrio de momentos, né, no elemento de dimensões infinitesimais.
Então, se nessa face aqui, ó, pertencente ao plano da seção transversal, eu tenho uma tensão de cisalhamento que é nesse sentido, então nessa face, né, de onde atua a tensão de cisalhamento tal A, ela tem esse sentido indicado aqui na figura, assim como a tensão de cisalhamento tal B. E nessa face oculta, onde a princípio nessa figura não tem nenhuma ilustração das tensões de cisalhamento, eu tenho que ter tensões de cisalhamento atuando no sentido oposto ao ilustrado aqui, né? Ou seja, ela tem que estar atuando da esquerda para a direita, tá? Para que o equilíbrio em termos de somatória de forças e somatória de momentos ela seja atendida, tá bom? Tranquilo até aqui? Então, ó, como no problema eu não tenho a presença do empenamento, então não existem forças normais atuantes no problema em decorrência da atuação do momento de torção. Tá? Então, se eu não tenho forças normais atuantes, quer dizer que a força equivalente associada a essa tensão de cisalhamento nessa face tem que ser igual, né, a força equivalente associada à tensão de cisalhamento tal B atuante nessa outra face aqui. Tá bom? Então, se a gente fizer aqui essa somatória de forças igual a zero, eu vou ter um F de A menos F de B igual a zero, então aí é só fazer a continha, né? Então, se esse cara tem dimensões pequenas, né, inclusive pelo comprimento dx, então eu posso assumir que essa tensão de cisalhamento tal A e tal B sejam constantes nas suas respectivas faces. Então, eu posso assumir que tal A vezes TA dx, né, ou seja, TA dx é a área onde essa tensão tal A atua, e TB vezes dx é a área onde a tensão de cisalhamento tal B atua. Então, se isso aqui tem que ser igual, né, para que o equilíbrio aconteça, de acordo com essa hipótese cinemática que nós assumimos, né, de que o empenamento não existe, então a gente descobre, né, que tal A vezes TA tem que ser igual a tal B vezes TB. Tá certo? Então você fala, tudo bem que a tensão de cisalhamento ela, no ponto A, aqui na espessura A, ela pode ser diferente da tensão de cisalhamento na espessura B, e consequentemente a espessura A pode ser diferente da espessura B. Mas o que acontece é que o produto das duas tem que ser igual, tá bom? Então aqui cabe a nós, né, definir uma variável auxiliar, que eu vou chamar de Q minúsculo, que eu vou dar o nome de fluxo de cisalhamento. Tá? Então esse fluxo, a definição dele é tal vezes T. Tá? Então esse cara, né, de acordo com esse equilíbrio aqui, eu posso dizer que ele é constante, tá? Ao longo de todas as paredes finas que compõem a seção transversal da barra. Tá? Então isso aqui já é um indicativo para a gente muito bacana de que, olha, se em algum ponto da seção transversal, se o fluxo ele é constante, então, olha só, naquelas paredes finas que têm a espessura menor, ou seja, mais fininhas, né, então obrigatoriamente eu vou ter que ter uma tensão de cisalhamento maior, né, para que o produto dos dois permaneça constante para as demais paredes. Tá? Então isso aqui, de certa forma, né, o fato de que nesse problema o fluxo de cisalhamento ele é constante, de certa forma, motiva a gente, né, a utilizar, né, elementos de paredes finas de mesma espessura, tá? Nessa situação, porque não faz sentido, né, eu tomar uma seção transversal retangular, por exemplo, né, de um septo, e em uma das paredes eu adotar, né, uma chapa bem fininha, e nas 3 demais paredes eu adotar uma chapa mais grossa. Não adianta nada, né? Na chapa fininha é onde eu vou ter a tensão de cisalhamento maior, né? Uma vez que o fluxo de cisalhamento ele tem que ser constante. Então, caso a seção venha a romper, ela vai romper lá na parede de menor espessura. Tá? Então, agora, se todas as paredes, né, finas que compõem a seção transversal, se elas possuem a mesma espessura, então quer dizer que a seção transversal ela não tem pontos preferenciais de colapso, né, uma vez que a tensão de cisalhamento atuante vai ser a mesma, né, uma vez que a espessura ela é a mesma. Tudo bem? Então essa informação é legal e no fundo ela corrobora, né, com essa hipótese que nós assumimos. Ó. Então do que nós discutimos aqui anteriormente, ó, a atuação das tensões de cisalhamento, né, devido à atuação do momento de torção nesse problema, ele segue mais ou menos esse comportamento que está ilustrado na figura da esquerda. Tá? Ou seja, no plano da seção transversal eu teria atuando uma tensão de cisalhamento que é orientada na direção média da parede fina da seção transversal. Ao longo, né, ó, da direção longitudinal desse eixo eu terei as tensões de cisalhamento atuantes também, né, para que ocorra o equilíbrio de momentos, e da mesma maneira com que na seção transversal anterior eu terei outra tensão de cisalhamento atuando aqui para que o equilíbrio aconteça. Tá? Mas o que é importante é que as tensões de cisalhamento nesse problema elas seguem esse padrão se as paredes finas que compõem a seção transversal elas forem de fato pequenas, tá? Elas forem efetivamente finas.
Se isso não for, né, se a espessura for grande, né, se a parede ela não for fina, ela for uma parede espessa, então o comportamento das tensões de cisalhamento não é esse. Tá? Isso é importante chamar a atenção de vocês. Só que isso não é um caso comum, né, nas nossas análises. Não, tá bom? Então, nessa situação, onde a espessura da parede ela não é fina, ela é uma parede espessa, a gente precisa de um pouquinho mais de conhecimento para resolver o problema, né, e a gente consegue resolver esse problema lá utilizando os conhecimentos da teoria da elasticidade, mas acaba que foge um pouquinho do escopo aqui do nosso curso, tá, de mecânica dos sólidos e resistência dos materiais. Para a gente aqui, né, a gente vai assumir que essa espessura ela seja pequena o suficiente, tá, para que a gente consiga assumir que as tensões de cisalhamento atuantes elas sejam efetivamente orientadas, né, na direção média do elemento de parede fina. Tá? Então, uma situação como a ilustrada aqui, ó, do lado direito, ela não acontece nos problemas que nós vamos tratar. Tá? Porque se eu pegar o mesmo elemento aqui, ó, na face superior, eu não tenho nenhuma força atuando. Tá? Então, eu não posso ter tensões de cisalhamento com essa orientação aqui, ó, igual tal linha e tal duas linhas. Tá? Não é possível, porque eu não tenho nenhuma força aplicada na superfície do corpo. Então esses caras eles são efetivamente zero. Tá? Então, por equilíbrio, se essas duas tensões aqui, ó, elas são zero, então as demais orientadas aqui elas têm que ser zero. As demais tensões de cisalhamento orientadas aqui, elas, né, como já mencionei, elas precisam ser zero. Então as tensões efetivamente diferentes de zero no problema são essas indicadas aqui nessa figura, o que corrobora, né, no fundo, aquilo que a gente já tinha assumido no início, né, para a gente fazer essa análise para mostrar que o fluxo de cisalhamento ele é constante no problema. Tudo bem? Então, ótimo. Então, vamos partir para o equilíbrio, né, para a gente chegar na equação da torção. Então, digamos que a gente tem aqui, ó, né, um eixo com uma seção transversal de formato qualquer, mas composto aqui, né, por um único septo. E aí a maneira de se obter essa equação da torção é de maneira similar ao que nós fizemos no caso dos eixos de seção transversal circular, né? Ou seja, isolar o elementozinho lá, calcular a forcinha equivalente e depois calcular a contribuição de momento para ele e somar essa contribuição de momento para a seção transversal inteira. Tá? No caso aqui, né, da gente ter um elemento, né, com o fato de nós termos o septo, vai só introduzir aqui umas particularidades bem tranquilas, né, de se resolver. Então, primeiramente aqui, eu vou isolar dos elementos de paredes finas aqui, ó, um pedacinho material de comprimento ds. Tá? Exatamente nesse pedacinho de comprimento ds eu tenho uma espessura T. Então eu consigo calcular a areazinha dele de forma muito fácil, né? Multiplicando simplesmente, né, ó, ds vezes T, tá? Uma vez que eu posso assumir o ds tão pequeno quanto seja do meu interesse. Se ele é tão pequenininho, né, quanto seja do meu interesse, eu posso assumir que a contribuição de força, né, resultante da atuação das tensões de cisalhamento possa ser calculada simplesmente multiplicando a tensão de cisalhamento vezes a sua área, né, que nesse caso é dA. Então eu posso fazer isso aqui porque eu estou assumindo que o elemento tenha dimensões pequenas. Então eu posso, né, assumir que a tensão de cisalhamento atuando nele seja constante, né, e constante ao longo de todo o seu domínio, ao longo de todo o comprimento, né, ou todas as porçãozinhas aqui que compõem esse elemento de área dA. Tudo bem? Então eu posso, né, ó, calcular esse dF que está indicado aqui, como eu já mencionei, né, multiplicando a tensão de cisalhamento vezes esse elemento de área dA. Então o dA está calculado aqui em cima, né, então fica a tensão de cisalhamento TdS. E do que nós já vimos anteriormente, né, ó, tensão de cisalhamento vezes T, né, tal vezes T, isso aqui é fluxo de cisalhamento. Então eu consigo calcular, né, a minha contribuição aqui, o meu dFzinho, né, minha resultante de força associada à tensão de cisalhamento naquele pedacinho de material, como sendo, né, fluxo de cisalhamento vezes ds. Tá bom? Então a ideia agora é o seguinte, ó, se, né, sobre esse elemento aqui, ó, de dimensões infinitesimais ds e t, eu sei, né, que a distância aqui, ó, do centro de gravidade dele até o ponto O, que é o centro de cisalhamento da seção transversal, ou seja, o ponto em torno do qual a seção transversal gira. Tá? Então, essa distância aqui, ó, perpendicular, tá? Eu estou chamando, perpendicular, claro, né, a atuação da força dF, eu estou chamando essa distânciazinha de H. Então, eu posso calcular a contribuição de momento associada a essa forcinha dF aqui, ó, multiplicando simplesmente, né, o dF vezes o H. Né? Então, é força vezes braço de alavanca, isso aqui me dá momentos. Tudo bem? Eu posso, né, reescrever esse carinha de uma maneira um pouquinho mais conveniente para a gente, né, substituindo o dF que eu calculei anteriormente. Então fica H vezes Q ds,
E para simplesmente aqui para questões de redação, né, eu vou reescrever esse cara aqui trocando o lugar do H e do Q. Tá? Então eu vou dizer, né, que o DM ele é igual a QHDS. Tudo bem? Mas uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês aqui, ó, é que este produto aqui, ó, H vezes o DS, ele retorna para a gente, né, um valor que é 2 vezes a área média definida por esse triângulo aqui, ó, de cor um pouquinho mais escura, tá bom? Então se eu pegar, por exemplo, tá vendo que esse cara é um triângulo? Uma vez que essas linhas aqui, ó, elas convergem para o ponto O, tá? Então nessa situação, ó, se eu multiplico aqui H, certo, vezes esse DS, então esse produto aqui me daria, né, a área de um retângulo, né, cuja a base, né, fosse H e a altura DS, por exemplo. Tá? E a gente sabe, né, que dentro de um retângulo eu consigo colocar 2 triângulos, tá, de forma fácil. Então se eu pegar essa área achurada aqui e rebater ela para cima, aí sim, né, a área, né, resultante dessas duas porções, né, essa aqui e a porção de área rebatida, a área delas é HDS. Tá bom? Então o que acontece, ó, é que esse carinha aqui, ó, esse HDS, ele é 2 vezes a área média formada, né, por esse triângulo, né, ó, dado pelo comprimento DS e até, né, essa distância H, ou seja, o triângulo formado, né, pelos pontos O e esse comprimento DS. Conseguiram enxergar essa parte aí? Tranquilo? Então, ó, o que nós temos que fazer agora é, se essa contribuição de momento ele é dado pelo fluxo de cisalhamento, que a gente já viu anteriormente que ele é constante ao longo dos elementos de paredes finas que compõem a seção transversal. E esse produto HDS, né, ele é 2 vezes a área média formada, né, por esse triângulozinho aqui, ó, de DS vezes O. Então eu posso integrar esse cara ao longo do plano da seção transversal ou ao longo do perímetro, né, formado aí, ó, pelas dimensões médias da seção transversal, que nesse caso é dado por esse cara pontilhado aqui, né, para eu obter efetivamente o momento, né, interno resistente da seção. Então, se eu somar essas contribuições de momento de todos esses elementinhos DS aqui, por equilíbrio, né, esse momento resistente aí tem que ser igual ao momento de torção atuante, MT. Tudo bem? Então, se eu integrar, né, ó, ao longo, eu vou fazer uma integral fechada, né, uma integral aqui de contorno aqui, ó, ao longo dessa dimensão média da seção transversal, então, certamente o momento de torção atuante ele vai ser dado, né, pela somatória dessas pequenas contribuições aí, ó, de momento resultante desses DFzinhos e os DFzinhos associados às tensões de cisalhamento. Tá? Então, nessa situação, a gente já viu, né, que o DM ele é dado por Q vezes 2 vezes a área média, então é só integrar esse carinha aí, ó, ao longo dessa coordenada perimétrica, né, da seção transversal. Então, repetindo aqui a equação, só para a gente não se perder, né, onde nós estávamos, né? Então, essa integral aqui, ó, se o fluxo de cisalhamento ele é constante, né, no plano da seção transversal e ao longo, né, de todas as paredes finas que compõem a seção transversal de septo único, então essa integral aqui ela vai dar simplesmente, né, ó, se o 2 é um número, o que é constante, então eles saem para fora da integral, então vai virar uma integral de DAM, né, ou seja, uma integral de diferencial de área média, que é a própria área média da seção transversal, ou seja, ela é a área formada ou a área dada, né, pelas dimensões médias da linha de esqueleto da seção transversal. Tá? Aqui nesse caso está indicado aqui pela linha pontilhada nessa figura. Tá? Então se eu pegar aí, ó, se eu pegar, né, para uma dada espessura aqui, ó, eu posicionar o ponto médio e fizer isso aqui para todas as espessuras ao longo, né, da seção transversal, isso aí caracteriza para mim ou define para mim a linha, né, média da seção transversal, ou linha de esqueleto, tá, ou popularmente dizendo, que vai servir para a gente calcular a área média da seção transversal. Tá? Então, com isso, né, essa integral perimétrica aqui retorna para a gente o momento de torção é 2Q área média, sabendo, né, que o Q, que é o fluxo de cisalhamento, ele é a tensão de cisalhamento vezes T, então a gente consegue redigir essa expressão da maneira como ela é classicamente conhecida nos livros, né, onde a tensão de cisalhamento é o momento de torção dividido por 2T área média. Tá certo? Muito tranquilo. Tá? Então, essa é a equação, né, que permite a gente associar as tensões de cisalhamento
ao momento de torção atuante em seções transversais compostas por elementos de paredes finas, tá? Na qual a geometria da seção transversal ela seja fechada, né? E de septo único. Tá bom? Tranquilo até aqui? Ótimo. Então, ó, se a gente já descobriu, né, como nós devemos fazer para calcular, né, a tensão de cisalhamento, podemos já aproveitar aqui e apresentar a equação que permite que a gente calcule os giros, né, da seção transversal devido à atuação do momento de torção. Tá? Então vamos utilizar inicialmente aqui a lei de Hooke, né, onde já sabemos que tal é igual a G gama, ou redigindo ela de uma maneira um pouquinho mais conveniente para a gente, né, o gama ele é igual a tal sobre G. E utilizando a equação que nós obtivemos no slide anterior, né, a tensão de cisalhamento ela é momento de torção sobre 2T área média. Certo? Isso aqui é a equação da tensão de cisalhamento desse problema, e o G, né, que é o módulo de elasticidade transversal, ele aparece aqui também. Para a gente calcular o giro da seção transversal, nós vamos utilizar aquela mesma compatibilidade que nós fizemos anteriormente, né, no problema do giro, né, das seções transversais circulares. Tá? Então nós vamos considerar, né, que as seções transversais elas apenas giram em decorrência do momento de torção, então não existe empenamento da seção transversal. Então nesse caso, né, a seção transversal, o giro dela para uma dada posição radial, que nesse caso aqui ele se reflete por essa dimensão H, tá? Então o giro aqui da linha média que define a seção transversal pode ser obtido, né, de forma muito tranquila, associando aquela mesma compatibilidade que nós tínhamos anteriormente. Né? Então, se eu, né, como já havia mencionado antes, né, a seção transversal ela apenas gira, tá? Então isso aí faz, né, com que surja no problema uma tensão de cisalhamento. Tá? Se tem tensão de cisalhamento, tem uma distorção associada, e a distorção, nesse caso aqui, né, utilizando a figurinha que a gente já utilizou nos dois slides anteriores, ela é dada de forma muito tranquila e que a gente consegue enxergar ela muito bem aqui através da definição da distorção, né, que é o π sobre 2 menos θ'. Então isso aí acaba que corrobora ainda mais o fato, né, de que nesse problema nós temos apenas giros diferenciais das seções transversais. Então esse comprimento aqui, ó, dB, né, que é dado por gama vezes ΔX, ele tem que ser igual, né, nesse caso aqui ao nosso ΔΦ, mas agora não mais ρ, e sim H. Tá bom? Que essa é a distância, né, entre o ponto em torno do qual a seção transversal gira e o pontinho que eu quero calcular este giro. Tá? Então, para um dado comprimento ds, né, de material pertencente ao plano da seção transversal, eu sei que esse cara, né, ele é gama dx. Tá? Então, dado aqui, né, gama vezes dx me dá esse comprimentozinho dB, que eu também estou chamando de ds aqui. E esse mesmo comprimento ele tem que ser igual ao dφ vezes o h. Tá certo? Então eu posso utilizar essa compatibilidade, né, dizendo que gama vezes dx é igual a dφ vezes h, e utilizar o fato, né, de nós já termos determinado anteriormente a equação da tensão de cisalhamento para este problema e integrar, né, isso aí no plano da seção e depois ao longo do comprimento da barra. Tá certo? Então, utilizando essa mesma equação aqui que a gente já discutiu, né, e que vem da compatibilidade de deslocamento ou compatibilidade de comprimentos, né, da seção transversal e reflete, na verdade, uma continuidade material da estrutura. Então eu vou ter gama dx, que é igual ao momento de torção sobre 2t área média vezes g, vezes esse dx, né, sendo que esse dx é esse carinha aqui. Ó. Essa equação aqui que nós obtivemos, ela tem que ser igual a um dφ vezes h, tá certo? Pela compatibilidade aqui, ó, e continuidade material. Então eu posso dizer que eu tenho um dφh, que é igual ao momento de torção sobre 2t área média g, dx. Tudo bem? Então o que eu posso fazer aqui inicialmente é integrar ambos os membros dessa equação ao longo, né, dessa coordenada perimétrica, ou integrar esses dois membros, né, da equação ao longo aqui, ó, da periferia ou do perímetro da seção transversal. Tá? Então eu vou integrar ambos os membros aqui dessa equação ao longo, né, de um diferencial que eu estou chamando aqui de ds, tá? Que nada mais indica para a gente do que esses diferenciais aqui de perímetro da seção transversal. Tá? Então eu vou pegar aqui um dφh integrado, né, ao longo, né, do perímetro da seção transversal, e do outro lado a mesma coisa. Né?
Então eu vou ter aqui uma integral aqui de momento de torção sobre 2 vezes a área média G dx, que é o diferencial de comprimento, né, que eu estou considerando, 1 sobre t ds. Tá? Do que nós já sabemos aqui, ó, é que o giro no plano da seção transversal ele é constante. Tá? Ou seja, a seção transversal ela gira de forma única. Tá? O giro ele é único no plano da seção transversal. Então, dessa maneira, eu posso tirar fora esse dφ, tá? dessa primeira integral, porque ela é constante em relação a essa coordenada perimétrica. Do lado, no segundo membro, a ideia é a mesma. Né? Então, assim, para uma dada seção transversal, o momento de torção ele é único. Tá? O 2 é o número, a área média da seção transversal ela também é constante para uma dada seção transversal. Essa propriedade do material, que é o G, que é o módulo de elasticidade transversal, ela também é constante, né, para todos os pontos pertencentes à seção transversal. Então, o único cara que pode variar aqui, ó, ao longo dessa coordenada perimétrica é esse produto aqui de 1 sobre a espessura, né? Uma vez que a espessura dos elementos aqui da seção transversal eles podem variar. Ou variar de forma contínua, como mostrado aqui nessa figura, ou variado, né, de forma constante por trechos, como eventualmente pode acontecer. Tudo bem? Tranquilo? Então, por isso que o que nós vamos integrar aqui, que são as variáveis que possuem variação ao longo dessa coordenada perimétrica, que são o h, né, que é essa distância perpendicular entre o ponto que eu estou considerando e o centro de cesariamento, e a espessura dos elementos de paredes finas que compõem a seção transversal. Tá? Então, só repetindo aqui, né, a equação anterior, só para a gente não, já que elas contêm várias variáveis, né, então para a gente não perder um pouquinho o que a gente está fazendo. Né, ó. Esse primeiro termo aqui, ó, essa integral ao longo do perímetro de HDS, como nós vimos lá, ela retorna 2 vezes a área média. Tá? Então, lembra lá, se eu pegar um ds vezes h, isso aqui dá 2 vezes o diferencial de área média desse cara destacado aqui, né, em cor um pouquinho mais escura. Então, se eu integrar, né, para todo o perímetro da seção transversal, essa integral aqui ela retorna para mim 2 vezes a área média da seção transversal, né, que nós estamos analisando aqui. Tá bom? Então, aqui fica fácil. Né, ó. Se eu sei que essa integral aqui, ó, fechada de HDS ela é 2 vezes a área média, então eu posso passar dividindo aqui. Ó. Então, esse 2 aqui vira 4 e a área média aparece uma área média ao quadrado. Tá? Beleza? E daí, para eu calcular o giro, então, né, o φ do plano da seção transversal, o que eu tenho que fazer? Basta que a gente integre esse cara ao longo, né, do comprimento L que nós queremos analisar. Né? Então, acaba que essa equação ela vai nos dar também, ou vai nos mensurar o giro relativo entre as extremidades do trecho de barra que nós estamos analisando. Tá? Então, se eu quero calcular o giro total de uma barra, basta que eu vá calculando, né, ou somando esses giros relativos de todos os pedacinhos materiais que compõem essa barra. Tá? Então, integrando aqui ao longo de L, né, então esse cara aqui vai me dar o próprio giro relativo, e no outro lado sobra, né, essa integral aí que eu devo efetuar. Lembrando, né, que caso, né, o momento de torção ele seja constante ao longo do trecho que eu estou analisando, e a área média, né, se as dimensões da seção transversal também permanecerem constantes no trecho que eu estou analisando, então esses caras todos podem sair para fora da integral, e essa integral no comprimento vira simplesmente L, né, ou seja, vira simplesmente o comprimento da barra que eu estou analisando, ou do trecho da barra também que eu estou analisando. Tá certo? Essa integral aqui, ó, fechada de ds sobre t, muitas vezes, né, como eu já mencionei anteriormente, né, o fluxo de cesariamento ele tem que ser constante nesse tipo de problema. Essa é a observação que nós temos. Então, do ponto de vista prático, não faz muito sentido a gente propor uma seção transversal onde eu tenha um elemento de parede fina, né, que compõe a seção transversal, que possui uma espessura muito pequena, e depois outro que possui uma espessura muito grande. Tá? Por quê? Bom, é fácil, né? Ó. Se o fluxo de cesariamento é constante, ou tal vezes t é constante, se o t é muito pequenininho, a tensão de cesariamento tem que ser grande, tá? Para que o produto deles fique constante. Tá certo? E nessa situação, né, os pontos de maiores tensões de cesariamento são os pontos que vão romper primeiro. Então, se você propor uma seção transversal com essa característica, então você vai ter pontos pertencentes à seção transversal que estarão solicitados a uma tensão muito menor do que o material suporta, e outros pontos da seção transversal solicitados aí, né, ao seu limite. Então, isso não faz sentido, não é um projeto racional.
Então, o projeto racional é aquele no qual, né, os pontos que compõem a seção transversal estão solicitados, né, a tensões de mesma intensidade. Então, dessa maneira, você utiliza, né, ou maximiza a solicitação no material. Tá bom? Então, sim, estou dizendo isso aí porque, em grande parte das aplicações reais, o que acontece é que o T ele vai ser constante. Tá? Então, se esse cara é constante ou igual para todas as paredes finas que compõem a seção transversal, então ele pode ser tirado para fora dessa integral de perímetro aqui. E daí essa integral de perímetro, né, essa integral de ds vira o quê? Simplesmente o perímetro da seção transversal. Tá bom? Tranquilo até aqui? É fácil, né, essa parte aí. Ó. Então vamos resolver exemplos, né, para vocês verem que a utilização desse negócio aqui é muito tranquilo. Tá? Então o primeiro dos exemplos diz o seguinte, olha, determine as tensões de cisalhamento atuantes nos pontos A e B pertencentes à seção transversal abaixo quando, né, esta seção transversal está solicitada a um momento de torção de 6,8 kN vezes metro. Então a gente bate o olho na seção transversal, a gente vê que ela é uma seção transversal retangular vazada de septo único. Tá? Então, então se esse é o formato da seção transversal, então isso se encaixa dentro daquilo que nós estudamos anteriormente, tá? Aqui nesse vídeo. Percebemos, ó, que temos as dimensões aqui da seção transversal e que as espessuras são pequenas o suficiente, né, para que a gente considere essas paredes que compõem a seção transversal como efetivamente finas. Tá? Então, o primeiro passo para a gente calcular aqui as tensões nos pontos A e ponto B é calcular a área média da seção transversal. E aí, como que a gente faz isso aí? Né? Ó, bem tranquilo, é só a gente calcular a área considerando que a seção transversal seja composta aqui, ó, por uma linha, sendo que essa linha é formada, né, ou posicionada aqui na metade da espessura dos elementos de paredes finas que compõem a seção transversal. Tá? Tranquilo? Então, ó, se eu fosse calcular a área total dessa seção transversal, seria 150 vezes 100. Simples. Mas como nós queremos a área formada pelas dimensões médias, ó, então o que nós vamos ter que fazer? Ó? Eu vou tomar esse 150, mas aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que descontar, ó, metade da espessura aqui, ó, do 12,7 e metade da espessura aqui, para pegar a dimensão média desse lado. Tá? Então eu vou pegar 150 menos, né, ó, 2 vezes o 12,7 sobre 2. Né? Então 12,7 sobre 2 eu desconto aqui um pedacinho e como eu tenho dois lados, desconto 2. Tá bom? A mesma coisa vale para a altura. Então eu vou pegar a altura total, eu vou descontar metade dessa espessura e metade daquela espessura para eu encontrar efetivamente a dimensão média. Então se eu sei que a espessura aqui é 6,3, então divido ela por 2 e desconto ela uma vez aqui, outra vez aqui. Então por isso que eu tenho, né, 6,3 dividido por 2 vezes 2, né, que desconto uma parte aqui e uma parte lá. Tudo bem? Então agora eu multiplico esses dois caras aqui, eu encontro, né, qual é o valor da área média da seção transversal. Tá? Então, que dá esse valor aqui em milímetros quadrados, que se eu multiplicar ele aqui por 10 a menos 6, eu encontro, né, o seu valor em metro quadrado, que no fundo é uma unidade mais adequada para resolver o problema, porque o momento de torção foi dado em metros. Tá? Tranquilo até aqui? Ó, destaco, né, que a área a ser calculada é a área cheia, tá? Ou seja, é a área média mesmo, a área definida pelas dimensões médias da seção transversal. Então, lembra lá daquele triângulozinho, né, com uma cor um pouco mais escura lá que nós vimos anteriormente, que era o ds vezes h. Então aquele cara lá eu só tinha material na parte da espessura, né, no pedacinho do ds. Mas, né, a gente viu que o ds vezes h é 2 vezes a área média definido, né, por aquele triângulozinho de cor um pouquinho mais escura. Tá? Então não errem no momento de determinar essa área média, tá? Porque é a área cheia da seção. E aí, então, né, se eu já tenho o momento de torção, já sei a espessura, né, das paredes, dos elementos de paredes finas que compõem a seção, e já sei qual que é a área média, então é só aplicar a fórmula. Né? Então, no ponto A, a espessura aqui, ó, no ponto A, ele vale 6,3. Então, a tensão lá vai ser quem? 6,8 vezes 2 vezes a espessura, vezes a área média, faz a continha, dá 41,949 MPa. No ponto B, a continha é a mesma, né, ou seja, é o mesmo momento, o 2 aqui, só que a espessura muda. 12,7 vezes a área média, a tensão aqui é 20. Tá bom? Então, isso aí, esse exemplo é até legal, porque reforça aquilo que eu falei anteriormente. Né? Nesse caso, as espessuras aqui das paredes finas que compõem a seção são diferentes. E é claro, né, para que o fluxo de cisalhamento
seja constante. Nos elementos de menor espessura, a tensão necessariamente é mais alta. Tá? Então, essa seção aqui, ela não, se fosse um problema real de engenharia, né, não estaria legal não. Você estaria subutilizando, né, os materiais que estão posicionados aqui ao longo dessa espessura de 12,7. Tá? O ideal é que essas espessuras possuam, né, valores iguais para todos os elementos de paredes finas. Tá bom? Bom, podemos também calcular o giro, né, para a gente aprender aqui como que manipula essa equaçãozinha. Então aí a ideia também é a mesma, né? Então vamos assumir agora, né, que essa seção transversal ela pertence a um eixo engastado livre de comprimento igual a 2 metros. Então o problema pede que a gente determine o giro na extremidade livre desse eixo. Tá? Lembrando aí que o G vale 100 gigapascal, que é o módulo de elasticidade transversal. Nessa situação de eu ter um eixo engastado livre, tá, submetido a um momento de torção na ponta, isso faz com que o momento de torção, né, o esforço solicitante momento de torção, seja igual ao longo de todo o comprimento da barra. Tá? Então isso aí, no fundo, né, para a gente facilita bastante, porque a gente considera, nesse caso, que o momento de torção, assim como esses denominadores aqui, eles podem sair para fora dessa integral de comprimento, e essa integral de comprimento vai dar para a gente simplesmente o comprimento da barra, tá? Que nesse caso é 2 metros, né? Uma vez que bom, o momento de torção é constante nessa situação. Tá? Se nós já descobrimos, né, ó, como que calcula a área média, né, no slide anterior, esse slide aqui tem por objetivo mostrar para vocês como que a gente calcula essa integral fechada aqui de ds sobre t. Tá? Que vocês vão ver que é muito simples também. Nesse caso, ó, as paredes finas que compõem a seção transversal não têm todas a mesma espessura. Tá? No entanto, né, dentro de cada trecho aqui a espessura ela é constante. Ó. Então nas paredes finas horizontais a espessura é de 6,3 e nas paredes finas verticais a espessura é 12,7. Tá? Então nesse caso, né, para eu integrar perimetricamente esse cara aqui, ou para eu integrar ao longo desse ds, eu posso integrar por trechos, né? Eu posso quebrar essa integral aqui, ó, na primeira parede fina, mais na segunda, mais na terceira, mais na quarta. Tá bom? Então nesse caso aqui, ó, como o t ele é constante por trechos, né? Então vai ser simplesmente a obtenção, né, do comprimento do elemento de parede fina dividido pela sua espessura. Tá? Então para os elementos de paredes finas verticais, ó, qual é o comprimento dele? Qual que é o S, né, associado aqui à integração desse ds? Então ele vai ser 100 menos, né, a metade da espessura aqui e metade da espessura aqui. Ó. Então menos duas vezes, né, o 6,3 sobre 2. Então esse cara entre parênteses aqui me dá, na verdade, o comprimento, né, do elemento de parede fina, e que eu vou dividir, né, pelo comprimento, pela espessura dele, né, que é o 12,7. Tá certo? Então eu multiplico por 2 aqui, para eu levar em conta essa parede fina e essa outra parede fina. E repita a operação para os elementos de paredes finas horizontais. Então eu vou pegar aqui o 150, desconto metade da espessura aqui, metade da espessura aqui, né? Então isso aqui me dá 12,7 sobre 2, duas vezes, né? Porque eu desconto um pedacinho aqui, um pedacinho aqui. Então esse cara entre parênteses, de novo, ele é o comprimento do elemento de parede fina. E eu divido ele, né, pela espessura da respectiva parede fina, que é 6,3 milímetros, e daí eu multiplico por 2, porque eu tenho duas paredes finas. Tá? Então essa integral aqui, para esse caso específico, ele vai dar 58,343. Tá? É um número puro, né, porque eu estou aqui em cima, é um comprimento, né, ou seja, uma unidade de medida de comprimento, né, é um perímetro, e de baixo é uma espessura, que também é uma unidade de comprimento. Então esse cara é um número puro. Tá certo? Então, uma vez que a gente já sabe, né, que o momento de torção ele é constante ao longo do comprimento da barra, então agora é só fazer continha, né? Então o momento de torção é 6,8, o comprimento da barra vale 2, e aqui é 4, que é o 4 mesmo que tem na formulinha. A área média, nós já descobrimos ela no slide anterior, elevamos ela ao quadrado, dividimos aqui pelo módulo de elasticidade transversal, então ele é 100 gigapascal, que dá 100 vezes 10 a sexta kilonewtons por metro quadrado, né, para que a gente tenha a unidade compatível com a unidade do momento de torção atuante, vezes essa integral aqui de ds sobre t, que dá 58,343, fazendo a continha simples, 1,1985, 10 a menos 2 radianos. Se o sinal do giro resultou positivo, isso apenas indica, né, que o giro está associado à presença de um momento de torção positivo. Tá? Então, se você se lembra lá, né, os momentos de torção positivos são aqueles que
que fazem com que o vetor momento saia, né, do plano da seção transversal. Consequentemente, né, os momentos de torção positivos estão associados a giros no sentido anti-horário. Tá? Então lembre-se disso aí para a solução dos problemas que a gente vai enfrentar aí na sequência. Tudo bem? Então vamos resolver mais um exemplo facinho aí, para a gente ter mais segurança nesse conteúdo aí. Ó. E o exemplo é o seguinte, ó, determine o momento de torção máximo que pode ser aplicado a barra abaixo, sabendo que a tensão de cisalhamento máxima do material é 90 MPa, que a espessura dos elementos de paredes finas que compõem a seção transversal aí é 5 mm, e o módulo de elasticidade transversal do material é 75 GPa. Sabendo que essa barra é engastada livre, né, determine o giro atuante na extremidade livre, né, para o valor de torque máximo. Então, nesse caso, a nossa barra ela tem um formato de seção transversal triangular, né, com o ângulo aqui interno 60 graus, então a seção transversal tem o formato de um triângulo isósceles. Tá? Aqui já foi dado no problema aqui qual é a dimensão média, tá, do fundo dos comprimentos desses lados, né? Então são 200 milímetros o comprimento desses lados aqui, já considerando aqui a dimensão média, ó, então verifiquem aqui para você ver a posição do pontilhado, tá? E esse eixo, ó, que nós estamos considerando, ele é bem tranquilo, porque ele está submetido apenas a momentos de torção nos seus extremos, sendo que em um deles nós temos um engaste. Então tá fácil, né? Então se a barra ela está engastada no extremo e o único carregamento de torção aplicado sobre ela é o momento de torção na outra extremidade, isso faz, né, com que o momento de torção, o esforço solicitante, ele seja constante ao longo de todo o comprimento da barra. Então isso aqui facilita muito quando a gente for analisar mesmo a equação do giro. Tá? Nesse caso, também, ó, nós verificamos aí que que as espessuras dos elementos de paredes finas que compõem a seção são iguais a 5 mm, né, para todas as paredes finas. Aqui, no fundo, de certa forma, mostra para a gente, né, que é um projeto inteligente. Né? Então, as tensões de cisalhamento em todas as paredes finas desse problema serão de mesma intensidade. Tudo bem? Então, para a gente resolver a primeira parte do exercício, né, que é determinar qual que é o valor do momento de torção máximo, então vamos calcular, né, a tensão de cisalhamento utilizando a formulinha lá do momento de torção dividido por 2T área média. Então a área média a gente calcula facilmente, a espessura já foi dada no problema, então nós devemos calcular o momento de torção para a tensão de cisalhamento máxima igual a 90 MPa. Então, para isso, a área média ela é bem tranquila, né? Ó, basta que a gente pegue aqui, né? Ó, se eu fizer 200, né, vezes seno de 60, eu obtenho essa altura, né? Ó, daqui até aqui, que seria a altura média. Então, se eu multiplicar aqui, ó, 100, que é a metade desse comprimento, vezes 200 seno de 60, então eu calculo essa área, e dividir por 2, é claro, né? Então, eu calculo a área média desse triângulo da direita, multiplico por 2 para calcular, né, o seu simétrico do lado esquerdo, então com isso eu tenho a área média dessa seção transversal. Então, como eu calculei tudo em milímetros, daí esse valor aqui, né, de área média em milímetros quadrados, multiplicando por 10 a menos 6, obtenho o valor da área média em metro quadrado. Tá? Se eu já sei, né, como foi dado no exercício, que a tensão de cisalhamento máximo é 90 MPa, ou igual a 90 vezes 10 a terceira kilonewtons por metro quadrado, então eu consigo encontrar o momento de torção, né, de forma fácil, bastando, né, multiplicar essa tensão de cisalhamento por 2 vezes a espessura, né, que é 5 mm, vezes a área média que a gente calculou anteriormente. Então, fazendo essa continha, a gente descobre, né, que o momento de torção máximo, ou o momento de torção que causa uma tensão de cisalhamento igual a 90 MPa, ele é igual a 15,558 kN vezes metro. Tudo bem? Então, ó, o problema pede também que a gente calcule o giro na extremidade livre da barra, assumindo que o momento, né, com esta intensidade atue na extremidade livre da barra. Então, para eu calcular o giro, a gente vai utilizar aquela equação que a gente já determinou anteriormente, da integral no comprimento do momento de torção, dividido por 4 vezes a área média ao quadrado G, né, vezes a integralzinha aqui de perímetro, né, integral perimétrica de ds sobre t. Nesse problema, né, como é um problema envolvendo um eixo engastado livre e o momento de torção está aplicado na ponta,
Então isso aí retorna para a gente, né, um momento de torção que ele é constante ao longo do comprimento da barra. Então esse MT ele é constante para essa integral aqui no comprimento. O 4 área média ao quadrado vezes G também o são. Então essa integral no comprimento vai dar simplesmente o comprimento da barra, né, que nesse caso aí são 3 metros. Tá certo? Facinho, facinho. Tá? Então vamos avaliar esse carinha aqui, ó, essa integral. Tá? Então para isso a gente já sabe que o momento de torção ele é o 15.558. O comprimento vale 3, aqui é 4 vezes a área média ao quadrado, vezes o G, né, que é o 75 gigapascal, e que eu estou transformando ele aqui para kilonewtons por metro quadrado, né, então por isso que tem esse 10 à sexta. Como a espessura, né, ele é constante, né, nesse problema, então ele pode sair para fora da integral, então a espessura está 5 milímetros, ou 5 vezes 10 a menos 3 metros. E essa integral aqui, ó, de ds, ela vai retornar quem? O próprio perímetro da seção transversal, ou 3 vezes os 200 milímetros. Tá bom? Então, fazendo essa continha aqui, ó, a gente descobre, né, que o giro na extremidade livre ele é 6,2355 10 a menos 2 radianos. Né? De novo, se o sinal deu positivo, quer dizer que o giro ele acontece no sentido anti-horário, né, porque esse giro está associado à atuação de um momento de torção positivo. Tudo bem? Fácil até aqui, né? Então já estão aí com domínio completo aí sobre a equação do giro e também a equação da tensão. Então tá fácil, né? Ó. Então vamos resolver um problema um pouquinho mais divertido, tá? Que é esse aí, ó. Nós temos, né, ó, nesse problema um eixo, tá? Que é caracterizado aqui por um eixo de pontos A, D, D' e B. E nesse eixo, né, em uma das extremidades ele está engastado, na outra extremidade ele tem a atuação aqui de um momento de torção T, mas a grande diferencial desse exercício aqui, ó, é que nós temos exatamente na metade aqui, ó, do comprimento da barra a presença de barras de treliça, né, ou barras formadas aí por elementos de barra simples. Então se a gente fizer aqui analisar esse corte AA, então a gente vai, e além disso, né, olhando a estrutura dessa maneira, né, olhando conforme a seta indica, ou seja, da direita para a esquerda. Então nós vamos perceber, né, ó, que o posicionamento dos elementos de barra simples é esse aqui. Ó, tá? Então nós temos aqui um elemento CD, um elemento de barra simples de comprimento igual a 50 centímetros, que ele está vinculado, né, num apoio C, e ele está conectado ao eixo, né, e a sua seção transversal aqui, ó, ao longo do ponto D, na metade, né, ó, ou seja, na metade da altura da seção. O mesmo acontece do outro lado, do lado oposto, né? Ou seja, conectando aqui os pontos E e D', nós temos também um elemento de barra simples, de comprimento igual a 50 centímetros. E o que o problema pede que a gente faça é, para esse sistema estrutural, determine a força normal atuante nos elementos de barra simples e também a reação, né, no apoio A. Sabendo, né, que o momento de torção T atuante na extremidade livre ele é 10 kN vezes metro. Vamos assumir nesse problema aí, ó, que o EA, que é o parâmetro resistente, né, do elemento de barra simples, ele é 20 milhões de kilonewtons, que o G, que é o módulo de elasticidade transversal, ele seja igual a 100 gigapascal e que, né, a espessura dos elementos de paredes finas que compõem essa seção transversal ele seja igual a 3 centímetros. Tá? Além disso, todas as dimensões apresentadas aqui elas estão sendo dadas em centímetro. Tá? Tranquilo até aqui? Entenderam qual é o problema a ser resolvido? Então, ó, esse problema ele é legal pelo seguinte, ó, a gente já resolveu problemas utilizando o método das forças anteriormente. E vimos, né, que vamos remover uma vinculação, depois, né, a gente resolve o problema zero calculando o giro lá no ponto onde a vinculação foi removida, depois aplica, né, o momento de reativo lá e calcula qual que é o giro nesse mesmo ponto, e a gente soma os dois giros e diz que é zero. Né? Mas aí, ó, eu já reforcei isso no momento do exercício anteriormente. Né? E naquela oportunidade a gente dizia que a somatória dos giros ela era zero pelo fato de ali haver uma vinculação, ou seja, um apoio que está ali justamente para impedir o giro. Né? Então por isso que a gente podia dizer, né, que giro do problema zero mais giro do problema 1 ele é igual a zero. Mas o que acontece aqui, ó, é que esse problema que a gente vai resolver, ele é estaticamente indeterminado. Mas o que acontece é que a vinculação dele, né, que são os elementos aqui, ó, de barra simples, eles se deformam também devido à deformação do eixo.
Tá bom? Então, claramente que eu vou calcular o giro aqui, ó, nessa seção DD'. Mas eu não posso dizer que o giro aqui ele é zero. Tá? E eu não posso dizer isso aí porque esses elementos de barra simples eles vão alongar ou encurtar em função do giro observado no eixo. Tá? Então esse é o aspecto chave, né, nesse problema, ou seja, a gente vai dar um passinho ainda a mais, né, na solução de problemas estaticamente indeterminados, considerando esse caso, né, onde as vinculações da estrutura elas não são perfeitamente rígidas, né, ou seja, as vinculações elas não introduzem um giro nulo no problema. Tá? Então, assim, o giro aqui, ó, que vai existir no problema, a princípio a gente nem sabe quanto que ele vale, tá? Porque como a estrutura é estaticamente indeterminada, a gente não sabe qual é o valor da força normal atuante aqui, ó, nesses elementos de barra simples. Então, se eu não sei a força normal, eu não sei quanto que ele alonga ou quanto ele encurta, e se eu não sei isso aí, eu não sei o quanto que a estrutura gira. Tá bom? Então, apesar disso, né, então, ou seja, como eu sei que essa seção transversal, onde eu vou impor a compatibilidade, o giro não é zero, eu vou saber, né, determinar ela através, né, da hipótese de uma configuração deslocada ou uma configuração girada no problema. Então foi por isso que eu escolhi esse problema para ser feito, né, aqui nesse vídeo, porque ele difere ligeiramente dos problemas que nós já fizemos anteriormente, nos quais, né, a gente tinha uma vinculação apoio, né, que impedia totalmente o giro. Tá certo? Então vamos resolver esse problema aí, para vocês verem que não tem nada de mais nele. O primeiro passo para a gente resolver esse problema é calcular aqueles parâmetros referentes, né, à seção transversal. Então a seção transversal dada é uma seção transversal retangular de septo único, né, ou seja, possui aqui um vazado, e o problema já nos dá quais são as dimensões médias da seção transversal. Então eu sei que a base, a dimensão média dela é 30 centímetros, e a altura média, né, ela é 75 centímetros, ou seja, a altura considerando, né, a dimensão média das paredes finas, né, tanto inferior quanto superior. Além disso, a espessura ela é igual a 3 centímetros, então está muito tranquilo de se resolver o problema, né, uma vez que a espessura é constante para todas as paredes finas do problema. Nesse caso, a área média, né, ela é calculada, né, considerando que as dimensões médias do problema, então ela é simplesmente 30 vezes 75, então isso aqui nos dá 2.250 centímetros quadrados. Já aquela integral, né, perimétrica da seção transversal, que é a integral de ds sobre t, como o t ele é constante, né, para todas as paredes finas da seção transversal, então eu posso jogar ele para fora. Então essa integral de ds vira simplesmente, né, a determinação do perímetro médio aqui, ó, da seção transversal. Então eu vou ter 75 mais 75, né, ou seja, esse lado vertical mais esse lado vertical, mais 30 mais 30, né, que são as paredes finas horizontais do problema. Somando isso tudo e dividido por 3, né, que é o valor aqui da espessura dos elementos de paredes finas, eu descubro que essa integral ela dá 70. Tá bom? Facinho, né? Então, uma vez que já conhecemos essas duas propriedades de área da seção transversal, vamos passar para a análise dos giros, né, utilizando o método das forças. Então, o problema zero, né, se a gente lembra lá da estratégia do método das forças, primeiramente, né, eu pego a estrutura hiperestática, transformo ela numa estrutura isostática equivalente através da remoção de vinculações. Né, as vinculações que eu removo, ela tem que ser em número igual ao número de reações hiperestáticas que eu tenho no problema. E aí, né, eu uso essa estrutura isostática equivalente, né, e resolvo, né, um problema zero, considerando ela e todos os carregamentos externos atuantes. E a solução do problema zero envolve a determinação do giro no ponto onde as vinculações foram removidas. Depois eu resolvo o problema 1, no qual, né, eu imponho sobre a estrutura as reações de apoio associadas às vinculações removidas, e na sequência a gente impõe a condição de compatibilidade, né, como a gente já fez no vídeo anterior, já fizemos lá no caso de análise de barras axialmente carregadas. Então, a estrutura isostática equivalente para esse problema que eu escolhi resolver, eu escolhi aqui obtê-la, foi por meio da remoção dos elementos de barra simples. Tá? Então, a estrutura aqui isostática equivalente ela é dada pelo eixo, né, e submetida aqui a um momento de torção igual a 10. Então, ele é um eixo engastado livre, facinho de ser determinado aí. Sabemos que a reação de apoio A vai dar também um momento de torção, né, cujo vetor momento ele sai do plano da seção transversal e que a intensidade dele também é igual a 10 kN vezes metro.
Nessa situação, né, pelas relações diferenciais lá do dmt de x dx é igual a menos tzão de x, onde o tzão de x descreve para a gente, né, a intensidade dos momentos de torção distribuídos ao longo do comprimento da barra. Nesse caso, né, como não temos esse momento de torção distribuído ao longo do comprimento da barra, né, então isso aí faz com que o dmt de x dx seja zero, consequentemente a variação do momento de torção ela tem que ser constante. Tá bom? Então nessa situação, se ele é constante, basta que eu conheça, né, o valor do momento de torção em qualquer um dos extremos para eu traçar o diagrama de momento. E nesse caso, né, pela nossa convenção aí de momento de torção positivo é aquele que sai do plano da seção transversal, então isso aqui retorna para a gente um diagrama de momento de torção igual a 10 e positivo. Tudo bem? Então aí vamos integrar o giro, né, porque nós temos que calcular o giro aonde, né? Tomem cuidado. Ó. Nós, a metodologia do método das forças, nós calculamos o giro no ponto onde a vinculação foi removida. E onde que nós removemos a vinculação? Aqui, ó, na seção DD, né, que está associado então ao giro relativo, né, do ponto A até a seção DD. Tudo bem? Então, utilizando aqui, né, ó, a equação do giro que nós já determinamos anteriormente, temos que integrar no comprimento o momento de torção sobre 4 área média ao quadrado G vezes aquela integral perimétrica. Como os caras todos aqui, ó, são constantes, né, ao longo do comprimento da barra, então essa integral aqui vai dar, essa integral de dx, né, vai dar o próprio comprimento do trecho analisado. Tá bom? Sendo que, como eu quero calcular o giro relativo do ponto A até a seção DD, né, porque aqui eu sei que o giro é zero, então aqui eu terei o giro absoluto dele. Né? Então basta que eu considere como comprimento esse carinha aqui, os 100 centímetros, que é igual ao 0,1 metro. Tá? Então aqui eu tenho o momento de torção, que é 10, vezes o comprimento, que é 0,10, né? O 0,100 metros, sobre 4 vezes a área média ao quadrado. Então a área média que nós calculamos anteriormente era 2.250 centímetros quadrados. Para eu transformar para metro quadrado, põe um 10 a menos 4 aqui, vezes o módulo de elasticidade transversal, que era 100 gigapascal, então eu passo para 110 a sexta quilonewtons por metro quadrado, vezes o 70, né, que é a integral perimétrica. Fazendo a continha, descobrimos que o giro na seção DD ele é 3,457 10 a menos 6 radianos. Então, se ele é positivo, isso indica um giro no sentido anti-horário, tá, do nosso problema. Tudo bem? Então, se o problema 0 está resolvido, vamos resolver o problema 1, ou seja, vamos incorporar, né, na nossa análise a influência mecânica dos elementos de barra simples, né, que nós removemos para solucionar, né, para o problema e obter a estrutura isostática equivalente. No entanto, aqui, ó, durante a solução do problema 1, aqui que está a chave, né, de solução desse exercício, nós temos que inicialmente assumir uma configuração deslocada para essa barra. Tá bom? Então eu vou assumir aqui, ó, por simplicidade, que, né, essa condição, essa configuração deslocada, ela é arbitrariamente determinada. Então eu vou assumir aqui na minha resolução que aquela seção transversal D de', ela vai estar sendo girada no sentido horário devido à atuação do momento T. Tá bom? Então isso aqui, como eu disse, eu estou arbitrando esse sentido de giro. Tá? A gente vai verificar se essa hipótese que eu assumi está correta ou não, através, né, do sinal associado à força normal ou mesmo giro após a imposição da condição de compatibilidade. Tudo bem? Então, ó, se eu estou assumindo, né, que aquela seção DD, devido à aplicação de T, ela vai girar no sentido horário, então vocês concordam comigo que essas barras de treliça que estão aqui originalmente posicionadas, elas vão alongar. Tá? Ou seja, o tamanho delas vai aumentar, concorda? Porque dessa maneira, se esse ponto D ele vem aqui um pouquinho para cima, ou seja, se essa barra alonga, e o ponto D' também ele alonga, né? Ou seja, ele vem aqui para baixo, isso aqui causa um giro no sentido horário, tá bom? E aí eu posso calcular esse giro, ou esse φb, ou seja, que é o giro da seção transversal, simplesmente, né, ó, dividindo esse ΔL, que é o quanto a barrinha alongou, pela metade do comprimento da base. Tudo bem? Então, se essa base aqui toda ela vale 30 centímetros, basta que eu divida por 15 centímetros. Né? Então, eu posso fazer isso aí, né? Porque se o giro, né, ele é muito pequeno, então a tangente, né, do φb ele é praticamente igual ao φb. Eu posso assumir isso aí. Tudo bem? Então, como que eu calculo esse alongamento da barra? Né? Que
falo novamente, ó, eu assumi que a seção transversal estaria girada dessa maneira, né? Eu assumi essa configuração deslocada para essa seção transversal devido a T. Tá bom? Depois a gente vai verificar se essa hipótese que eu assumi está correta ou não. Tá bom? Então eu calculo esse alongamento da barra aqui, esse ΔL, utilizando aquela formulinha que nós mostramos no capítulo 14, que era o NL sobre A, lembra? Então se essa aqui, a força normal, ela é constante, né? Então é bem tranquilo de se resolver. Então a força normal é incógnita, eu não sei ela. Tá? Então ela vai permanecer como incógnita aqui. Eu sei que o comprimento desse elemento de barra simples ele vale 50 centímetros ou 0,5 metros. E o parâmetro EA ele vale 20 milhões, né? Foi um dado do problema lá do seu enunciado. Então essa variação de comprimento aqui, ó, do elemento de barra simples, ele é 2,5 10 a menos 8 N, tá? Metros. Para a barra simples da esquerda ela é para cima, para a barra simples da direita ela é para baixo. Para eu calcular esse ângulo de giro, né, ou seja, para eu calcular essa configuração deslocada que eu arbitrei aqui, que eu assumi, na verdade, arbitrariamente que ela existia, basta que eu divida, né, ó, esse lado aqui, esse ΔL, pelo 0,15, tá? Que é esse comprimento aqui, né, ó, tá? É a metade do comprimento da base. Tá bom? Então esse carinha aqui ele vai dar, né, ó, menos 2,5 10 a menos 8N dividido por 0,15, que dá menos 1,667 vezes 10 a menos 7N. Aí você fala para mim, peraí, Edson, você está forçando a barra. Ó, aqui não tinha sinal negativo e aqui você apareceu um sinal negativo na história. Por que ele apareceu? É simples, ó. É simples por quê? Porque esse giro aqui, ó, vocês estão vendo que ele acontece no sentido horário. Tá? E do que nós já vimos anteriormente, né, os giros no sentido horário estão associados a momentos de torção negativo. Tá? Então, todos os giros que são no sentido horário, eles são, na nossa convenção aqui, negativos, tudo bem? Então, por isso que esse cara aqui recebeu um sinal negativo, só pelo sentido do giro da seção transversal. Tudo bem? Então, esse cara aqui é importante, ó, por quê? Porque nós vamos calcular o giro, calculamos, na verdade, né, o giro do problema 0, iremos calcular o giro do problema 1 ainda, e a somatória desses dois giros tem que ser igual a esse φB aí, ó, que nós acabamos de determinar. Tá? Tem que ser igual a esse giro, né? Pelo fato, né, de tudo conduzir à compatibilidade dos giros nessa situação. Né? Então, a vinculação que nós removemos do problema para transformar a estrutura hiperestática numa isostática equivalente, ela não é perfeitamente rígida. Tá? Então, ou seja, esses elementos de treliça, eles se deformam também em função da deformação do eixo. Então, por isso que eu não posso dizer que o giro ali ele é simplesmente zero, como nós já vínhamos fazendo anteriormente. O giro, né, naquela seção D linha, ele tem que ser igual aí a menos 1,66710 a menos 7N. Tá certo? Então, por isso que a gente vai somar depois, né? Φ0 mais Φ1 tem que ser igual a quanto? A zero? Não. Tem que ser igual a essa configuração deslocada que eu assumi que existisse. Tudo bem? Tranquilo? E aí tem um ponto legal. Se eu assumir, né, aqui nos elementos de barra simples, eles estavam sendo alongados em decorrência da imposição, ou pelo menos da consideração arbitrária do sentido deslocado ou deformado da barra naquele ponto, então eles vão ser alongados, e quem alonga um elemento de barra simples? É uma força normal de tração, concorda comigo? Então, ó, esse elemento de barra DC, então ele alonga, né, pelo fato de sobre ele ter uma força normal de tração, então positiva nesse caso, e na barrinha ED' também de tração, mas a força tem que estar para baixo. Tá certo? Agora, pela terceira lei de Newton, ou seja, por ação e reação, as forças que atuam aqui, ó, no extremo da barra têm que atuar sobre o eixo com mesma intensidade, mesma direção, mas sentidos opostos, né? É ação e reação, concorda? Então esse carinha aqui, ó, que é uma força vertical para cima, aqui ele tem que ser uma força vertical para baixo. E no ponto D', né, que nós temos uma força normal vertical para baixo, então sobre o eixo ele tem que estar atuando aqui na vertical para cima. Certo? E aí, ó, tá vendo que esse bináriozinho de força aqui, ele introduz no eixo um momento de torção positivo, né, de tal forma que o vetor momento de torção ele sai do plano da seção transversal. Tá? Então, como que eu calculo essa contribuição de um momento de torção? Se eu pegar o N e multiplicar aqui por 0,15, né, que é a metade do comprimento dessa barra, eu calculo a contribuição de momento de torção associada a essa forcinha, que é igual à contribuição de momento de torção causado por essa outra forcinha N.
Então, o momento de torção causado por esse binário é 2 vezes n vezes 0,15, né, que no total dá 0,3n. Então, se ele é positivo, isso indica o quê? Pelo menos nesse caso, né, que o vetor momento está atuando no sentido perpendicular, saindo, né, ao plano da seção transversal. Então, agora eu posso voltar ao eixo. Né, eu posso voltar ao eixo e eu descubro, né, que o problema que eu tenho que analisar agora, ele é esse aqui, ó, uma barrinha engastada livre, mas que na seção DD eu tenho um momento de torção de intensidade igual a 0,3n. Tá bom? O que a gente faz agora? Bom, se a estrutura é essa, vamos calcular a reação do apoio aqui, que vai dar 0,3n, mas com o vetor momento de torção atuando para a esquerda. Construo o diagrama de momento de torção, calculo o giro lá na seção D' e pronto, acabou. Né? Podemos partir para a imposição da condição de compatibilidade. Tá? Então, nesse caso, né, como já mencionei, calculamos a reação de apoio aqui no ponto A, que vai dar um momento de torção 0,3, mas atuando vetor aqui para a esquerda. Então, nesse trecho aqui, ó, não tem momento de torção atuante, né, o momento de torção aqui ele é zero. Então, o diagrama para a gente vai ser esse aqui, né, onde eu tenho 0,3 n's, né, do ponto A até a seção D', e depois aqui eu tenho, né, um momento de torção zero. Fácil. Então, com base nisso aqui, ó, a gente pode calcular qual é o giro, né, da seção, exatamente aqui na seção D'. Então, vamos utilizar a equação de integral no comprimento de momento de torção sobre 4 área média ao quadrado g, integral perimétrica. Nesse caso, né, vemos claramente que devido à ausência, né, de momentos de torção distribuídos ao longo da direção aqui do eixo da barra, então isso aqui retorna para a gente, né, ou permite que a gente conclua por meio das relações diferenciais que o momento de torção tem que ser constante. Então, esses caras todos são constantes para essa integração no comprimento. Então, essa integral aqui dá simplesmente, né, uma integral de L de dx que dá o próprio comprimento. Tá? Então, aí vira substituir valor. Tá? Então, nós temos aqui o momento de torção que vale 0,3n, vezes aqui, ó, o comprimento que vai dar 0,100 metros, 4 vezes a área média ao quadrado, vezes g, vezes 70, né, que é essa integral perimétrica. Então, o φ1, né, que é o giro, exatamente aqui no ponto onde eu removi a vinculação, ele dá 1,03710 a menos 7 n radianos. Tá bom? Então, de novo, se o sinal deu positivo, isso indica o quê? Que é um giro no sentido anti-horário, né, porque ele está associado ao momento de torção positivo. Tudo bem? Então, antes de impor a compatibilidade, só quero chamar a atenção de vocês para esse trecho aqui, onde o momento de torção é zero. Tá? Nesse trecho aqui, ó, não significa que o giro total seja zero. Tá? O que acontece é que nesse trecho aqui, ó, como o momento de torção é zero, isso indica que o giro relativo da extremidade DD em relação à extremidade B é zero. Tá? Ou, em outras palavras, se esse giro relativo é zero, isso quer dizer que o giro da seção D' ele é igual ao giro da seção no ponto B. Então, que é esse igual a esse φ1. Tá bom? Então, eu só quero chamar a atenção de vocês para esse ponto, para que depois vocês não confundam, né, o fato. Olha, o momento de torção é zero, então quer dizer que o giro dele aqui é zero. A seção não gira. Não. O giro relativo no trecho aqui é zero. A seção ela pode girar. Tá bom? Girar em função da sua continuidade, né, no elemento estrutural, mas o giro relativo no pedacinho é que ele é zero. Tá bom? Tranquilo até aqui? Beleza. E para concluir, para não causar confusão, né, ó, nós calculamos o giro aqui, ó, na seção D'. Por que nós calculamos o giro aqui? Porque foi aqui, né, que nós removemos a vinculação, né, para transformar a estrutura hiperestática numa isostática equivalente. Então, a partir de agora, vamos impor a condição de compatibilidade. Tá? Então, olha só. Temos que superpor o giro do problema 0 com o giro do problema 1, que vai ser igual agora a quanto? A zero? Não. Vai ser igual àquele φb que nós determinamos anteriormente. Tá bom? Então, aquele φb, ele não é zero, por quê? Porque as barras, né, compostas por elementos de barras simples, elas se deformam. É devido, né, à deformação do eixo. Então, por isso aquele cara não é zero. Tá? Então, quando a gente superpõe aqui, ó, então eu vou ter o giro do problema 0, que como só conhecemos, o problema 0 envolve apenas os carregamentos externos atuantes, ele é um número puro. O giro do problema 1, ele envolve o m, que é a força normal do problema. Tá? E o giro φb, que ele também envolve aqui a força normal, né? Uma vez que ele vem, né, do fato de a gente ter arbitrado uma configuração deslocada para aquela seção transversal. Tá bom?
Então, quando a gente faz as continhas aqui, a gente descobre que o N ele é menos 12,785 kN. Tá? Então, o que isso quer dizer? Bom, quer dizer que a força normal nos elementos de barra simples ele vale 12,785, mas que, além disso, né, o sinal negativo que vem aqui da imposição da condição de compatibilidade, ele indica para a gente que aquele sentido que nós arbitramos para o N no problema 1 não é o sentido correto. Tá? Então, lembra que nós tínhamos assumido que as barrinhas de treliça elas alongavam em função do giro do eixo? Né? Então, aquilo, quer dizer, foi uma hipótese que nós arbitrariamente consideramos, mas na verdade o que acontece é o oposto. Né? As barras de treliça elas não estão sendo alongadas em função do giro do eixo, mas sim elas estão sendo encurtadas. Tá? Então a força normal que atua nos elementos de barra simples não é uma força normal de tração, mas sim uma força normal de compressão. Tá? Então por isso inclusive que aparece esse sinal menos. Tá? Então esse sinal menos ele aparece para dizer que o sentido de N que nós assumimos no problema 1 não é o sentido correto. O sentido correto é o contrário dele, né? O sentido oposto. E consequentemente, né, ó, se o sentido da força normal ele é o oposto, aquele sentido de giro que nós havíamos assumido para impor a compatibilidade, né, na verdade o giro ele não é anti-horário, perdão, ele não é horário, né, o sentido correto ele é o sentido anti-horário, como vimos aqui, tá bom? Então, ó, esse cara aqui é muito tranquilo, já descobrimos, né, o valor da força normal nos elementos de barra simples, então agora a gente pode retornar para a estrutura, né, total, uma vez que a gente já sabe, né, que ela tem aqui um momento de torção aplicada de 10, já sabemos qual é a força normal nos elementos de barra simples, e já sabemos também, né, que se eu multiplicar esse carinha aqui por 0,3, eu encontro qual é o valor, né, do momento de torção resultante da interação mecânica entre os elementos de barra simples e o eixo. Tá? Então, se no problema 1, né, esse momento de torção ele era horizontal, né, para a direita, como o N aqui deu negativo, então quer dizer que o sentido correto desse momento ele é horizontal para a esquerda, como está mostrado aqui. Tá bom? E aí, então, né, para obter a reação de apoio A, basta que eu faça o quê? A somatória de momentos de torção igual a zero. Né? Então, se eu pegar 10 menos 3,836, então a gente descobre que eu preciso ter uma reação de apoio aqui de 6,164 para que a somatória desse momento com este e com este dê zero. Tá bom? Para que a somatória de momentos dê zero. Tudo bem? Aí, a partir daí, ó, a partir da estrutura isostática, né, com as suas reações de apoio determinadas, o que a gente pode fazer? Bom, a gente pode traçar os diagramas de momentos de torção para a estrutura, para identificar, né, as seções transversais que possuem os maiores valores de momento de torção, e com isso a gente calcula, né, as tensões máximas associadas aos momentos de torção máximos, né, e depois a gente pode, inclusive, com base no diagrama de momento de torção, calcular, né, quais são os giros críticos na estrutura, né, ou os maiores valores de giro, para ver se o giro decorrente da deformação da estrutura ele não é excessivo, tá, de tal maneira que impeça o funcionamento adequado da estrutura e também da manufatura nessa condição. Então, só para, antes da gente comentar aqui e fechar, eu queria só chamar a atenção de vocês para uma coisa que acontece aqui, que vai acontecer ao longo do curso nosso inteiro aqui, ó, que são as similaridades das equações. Tá bom? Inclusive o formato das equações ele é o mesmo, tá? Ele segue o mesmo padrão, tá? Isso que eu quero chamar a atenção de vocês. Ó. Quando a gente tinha naquele problema das determinação de tensão em eixos, né, compostos por seções transversais circulares, como que a gente calculava a tensão de cisalhamento? Bom, era momento de torção, coordenada radial, dividido por IT, né, que é o momento polar de inércia. Quando nós calculamos aqui a equação que permite a gente determinar as tensões de cisalhamento no problema da torção, né, de eixos de septo único, a gente viu que a equação é momento de torção sobre 2t área média. Então o que eu quero que vocês façam uma associação aqui, ó, é que o formato da equação é o mesmo, tá? Ou seja, eu preciso de uma variável que descreva o esforço solicitante, uma outra variável que traduza para mim uma propriedade de área da seção transversal, então nesse caso aqui é o momento polar de inércia, e aqui a área média, e uma outra variável que traduza para mim qual é a variação da tensão ao longo dos diversos pontos materiais que compõem a seção transversal. Então nesse caso aqui eu tenho o ρ, que é a coordenada radial, e no presente caso, né, do que nós vimos hoje, aqui eu tenho a espessura. Tá? Então, ou seja, a tensão de cisalhamento ela vai variar de acordo, né, com a espessura da parede fina onde o ponto material está posicionado. Tá certo? Então, ou seja, está vendo que eu preciso de variáveis que possuem o mesmo tipo.
Obviamente que elas vão variar, né, de problema para problema, mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é que o formato é o mesmo. Tá? Então vou precisar sempre de um esforço solicitante, uma outra variável que vai traduzir para mim uma propriedade diária da seção transversal e uma terceira variável que vai indicar para mim, né, ou pelo menos vai fornecer uma informação que me permita, né, mensurar qual é a variação da tensão de cisalhamento à medida que o ponto está posicionado, né, no plano da seção transversal. Mas aí você fala para mim, Edson, peraí, você está forçando a barra. Lá no caso da tensão normal dos elementos de barra simples, eu não tinha essa variável aqui, ó, que corresponderia ao ρ e ao t no caso da torção. Tá? Olha só, aqui eu tenho só uma força normal e uma propriedade diária, ou seja, um esforço solicitante e uma propriedade diária. E é claro, né, esse caso aqui não precisa dessa variável, porque a tensão normal ela é igual em todos os pontos que compõem a seção transversal. Então é como se eu tivesse um 1 aqui. Ó, tá? 1 representaria essa variável que no fundo descreve, né, a influência do ponto no plano da seção transversal em relação aí à intensidade ou magnitude da tensão de cisalhamento. O mesmo acontece aqui para o caso de determinação dos giros. Tá? Então, ó, se eu calcular o giro lá no caso do eixo de seção transversal circular, eu vou precisar, né, de uma integral de comprimento envolvendo o momento de torção, né, o esforço solicitante, uma propriedade diária, que é o momento polar de inércia, e o G, que é um parâmetro material. Do que nós vimos hoje, a gente vai precisar de quem? Olha, de um esforço solicitante, de uma propriedade material, e se eu pegar essa integral perimétrica aqui, ó, e dividir pela área média ao quadrado, eu tenho a propriedade, uma outra grandeza que mensuraria para mim aí, né, uma propriedade da área da seção transversal. Tá bom? Então tá vendo que, obviamente que as equações são diferentes, mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é que a tipologia da equação ele é o mesmo. Tá? Então se você comparar, tá, inclusive essa equação aqui com a equação dos deslocamentos axiais, lá nos elementos de barra simples, ó, integral no comprimento, do esforço solicitante, propriedade diária da seção transversal, propriedade material, integro no comprimento. Tá? Então, assim, chama a atenção de novo, né, para o fato de que as equações são diferentes, as variáveis envolvidas nas equações são diferentes, mas a tipologia delas é a mesma. Tá? Então, assim, quando você observa em algum domínio uma tipologia, né, que se repete em diversos problemas, isso é um indicativo legal de grau de perfeição. Tá? Então isso aqui é muito bacana, né, vocês terem em mente, né, de que no fundo não é necessário em mecânica dos sólidos você gravar ou ficar memorizando aí todas as equações para os diversos problemas que a gente trabalha. Tá? Você precisa gravar a tipologia da equação e depois, na hora que você bater o olho lá no problema que vai ser resolvido, você lembra, a tipologia é essa, então as variáveis importantes são essas, e aí você lembra da equação naturalmente. Tá? Então, para a gente concluir o vídeo de hoje, nós fizemos, né, a análise completa, né, de eixos submetidos a momento de torção, sendo que a seção transversal desses eixos são compostas por, né, seções vazadas de septo único. Tá bom? Então esse aqui é o ponto-chave desse vídeo. Né? E além disso, né, as paredes que compõem, né, essa seção transversal vazada de septo único são consideradas como de paredes finas. Tá? De tal maneira que a gente consegue garantir, né, que o comportamento das tensões de cisalhamento ao longo dos elementos de paredes finas sejam aqueles que nós assumimos no início do vídeo. Tá? Esse assunto ele não se esgota. Tá? Então, tanto que não se esgota que nós temos que discutir o capítulo seguinte, tá? Que envolve aí o mesmo problema de torção, mas envolvendo seções multicelulares, né, ou seções de multiseptos e também os perfis abertos. Então, espero vocês nos próximos vídeos, onde a gente vai tratar desse problema aí e resolvê-los adequadamente. Tá bom? Então, muito obrigado, um grande abraço.